A falta de transparência é justamente para evitar que você tome uma decisão. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Quando a gente está numa relação em que a gente vê o parceiro ou a parceira, né, só fugindo, só sumindo, né, só omitindo as coisas, ou até mesmo respondendo o básico, falando alto, ou desviando do assunto, tudo isso até parece meio inofensivo, não é mesmo? Mas não, viu? Tem um propósito isso. Se trata justamente de uma estratégia para ter controle sobre o que você vai decidir. Quando a gente não tem a verdade, né, a transparência do outro, isso impede que a gente saiba por completo a realidade da nossa situação e por conta disso, muitas das vezes isso impede a gente de tomar algumas iniciativas. Ah, peraí, ele não disse exatamente que não me quer. Ah, peraí, ele não disse exatamente se me traiu ou não. Ah, peraí, ele não disse se fez ou não fez. Então, assim, ele nem é transparente, né, sobre a situação, ou ela não é transparente sobre a situação, para impedir justamente que você tome a sua decisão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Se você gostar desse tipo de conteúdo, já me siga para que o YouTube possa recomendar novos vídeos meus para você assistir. Bora pro conteúdo? A gente precisa entender que quando alguém nos esconde a verdade, mesmo que parcialmente, ela está nos impedindo de conhecer a verdade, né? De saber a verdade, aquilo que a gente deve saber. E eu costumo dizer que a gente só deve ao outro a verdade, porque o que o outro vai fazer com a verdade que nós dissermos é a decisão dele. Por exemplo, muitas das vezes a verdade ela é omitida para que o outro não tome a decisão que talvez seja de terminar a relação, que seja de sair de casa, que seja fazer de repente a mesma coisa. Então, quando não há transparência, é uma estratégia sim da pessoa que está omitindo, né, parcialmente ali a situação, alguns relatos, algumas te dando informações picotadas, né, e até o ponto de você juntar tudo pela sua curiosidade. Porque se de repente você souber a verdade, talvez você não permaneça, né? Talvez você mude o rumo da história, talvez você se afaste, e é disso que a pessoa que está omitindo tem medo, né? De que você tome uma decisão. Então, quando alguém não te conta totalmente a verdade, não é porque talvez ela seja uma pessoa desonesta. Ela é, realmente ela é, mas não é só por isso, né? É porque ela quer ter o controle da decisão que você pode tomar quando você souber a verdade. E aí que vem a parte mais difícil, né? Que isso representa um comportamento cruel, covarde, né? Porque a partir daí a omissão ela já não é ingênua, ela é premeditada, ela é calculista, né? É baseada no medo da pessoa de perder o que ela tem com você, baseada no medo que essa pessoa, esse indivíduo tem de você se afastar, de você tomar uma decisão, né? Então, assim, o que você faria se soubesse o que você já desconfia, né, diretamente da boca dessa pessoa? Ah, olha, realmente eu te traí, ah, realmente eu fiquei com aquela pessoa, ah, realmente essa pessoa não é só minha amiga, eu já fico com ela há bastante tempo. Isso vai fazer com que você, com certeza, tome algumas decisões ou que você exija algumas mudanças. E é esse processo que esse indivíduo não quer passar, né? Esse processo de ter que, de repente, te manipular mais uma vez para você acreditar que talvez a pessoa já faça isso premeditadamente. Ah, não, se eu falar para ela, eu vou ter que me esforçar mais para fazer ela novamente acreditar em mim, enganar ela novamente. Ah, então vou fingir que eu não sei de nada, que ela que é louca, ela que está imaginando coisas, né? Ela que está ali sendo paranoica, né? Então, assim, tudo é premeditado, calculista, né? E controlador, manipulador. Né? Então, assim, a gente tem que estar muito alerta, né? Porque eu sempre falo isso, o que a gente deve ao outro é a verdade. O que o outro vai fazer com a verdade, isso aí é um problema dele, né? Ah, eu vou me separar, ok. Vou me afastar, ah, ok. Então, assim, a gente tem que dar essa liberdade para o outro de tomar suas decisões, mas muitas das vezes o nosso medo de perder aquilo, na hora de fazer a gente não pensa, né? Mas na hora de perder, a pessoa já, não, eu preciso criar uma estratégia de manter isso aqui, manter essa pessoa na minha teia de mentiras, de engano. Só que uma mentira, ela traz prejuízos para a relação, né? Que eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas vamos continuar aqui. Esse processo da omissão, ele vai impedindo você ter clareza na decisão que você precisa tomar, porque não te contaram aquilo que você precisa saber. Olha que danoso, né? Que prejudicial, que covarde, né? Dessa pessoa. Ela te tira um direito que é seu, a verdade, né? Então, a gente tem que olhar muito atento para alguns tipos de comportamento que parece uma mentira simples, né? Mas que está tirando algo que é direito seu. A gente é responsável
por aquilo que o outro nos entrega. Como isso, Sabrina? Quando a gente aceita as coisas pela metade, quando a gente se contenta com as mentiras, ele te engana uma vez, você deixa passar, vai criando nessa pessoa o comportamento, né, a ideia de que você acredita nas mentiras. Talvez você nem acredite, né? Talvez você seja essa pessoa que investiga, que quer saber, que procura, mas na cabeça do indivíduo ele está achando que ele está te manipulando de alguma forma. E talvez você seja essa pessoa que só precisa da verdade do outro. Enquanto ele não te fala a verdade, ele continua te manipulando. Então, independente da verdade ou não, você é capaz de tomar alguma decisão? Nós somos responsáveis, né, por manter o engano na nossa vida. Nós somos responsáveis por não exigir que o outro nos trate com o devido respeito, nos entregando aquilo que é direito nosso, ou seja, a verdade, né? É direito seu a verdade, você merece minimamente saber a verdade. Então, tenta pensar um pouquinho em que momento você deu a entender para o outro que ele possa mentir para você, que ele possa te enganar. Talvez você encontre algumas respostas baseadas nessa autorreflexão que você vai fazer. Poxa, naquele dia eu deixei passar isso, então, isso construiu a ideia de que ele possa, de certa forma, mentir para você que a mentira ela é mais benéfica nesse caso do que a verdade, né? Talvez o seu medo também de perder faz com que você não queira saber nem a verdade, porque, de certa forma, isso te mantém, né, vedada a sua visão para ver e enxergar o seu parceiro como ele realmente é. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, então, sobre as problemáticas, né, dessa falta de clareza, dessa falta de verdade, de transparência, tá? A primeira coisa é a desconfiança, né? O parceiro que não soube a verdade, ele passa a desconfiar. E até as mínimas coisas que o indivíduo passa a fazer, talvez chegar mais tarde, talvez sair com os amigos, para um futebol, sei lá o quê, passa a se tornar uma desconfiança, né? E esse indivíduo que está desconfiando sofre, né? Angustia-se, porque ele não sabe a verdade sobre um assunto lá atrás e ele ainda acredita que está sendo enganado. Então, seja o parceiro ou a parceira, né? Então, assim, a gente está falando de modo geral, o parceiro que sente que não houve clareza em algum assunto, ele tende a achar que esse parceiro vai continuar mentindo. Né? E aí gera uma desconfiança na relação, uma instabilidade, uma insegurança por parte dos dois. É igual aquele caso, né, que a gente fala assim para a criança: se você mentir agora para mim, eu não vou acreditar em você. E é exatamente esse processo que acontece. A pessoa está tão acostumada a esconder as verdades e ser transparente com você, que você passa a não confiar mais nessa pessoa. Cria insegurança, você vai começando a amar essa pessoa de uma maneira diferente. E é inevitável, né, porque você não tem como controlar essa desconfiança, né. O segundo ponto que eu quero falar é justamente a manipulação. É justamente o ponto em que o parceiro que se sente. Existe dois lados, tá, gente? Tanto o parceiro que está se sentindo enganado, de retaliar o parceiro que enganou, porque a partir daí tudo é uma justificativa para ele buscar a justiça dele. Não, ele não me falou, mas eu também vou fazer isso porque eu me sinto insegura. Eu me sinto, né, desvalorizada, porque ele não foi transparente comigo. E aí a gente vai tentando retaliar a relação de várias formas, porque simplesmente uma verdade não foi falada. Então, olha os danos e os prejuízos que traz na própria relação desse casal, porque simplesmente um não falou a verdade para o outro. Então, assim, a transparência, ela garante a segurança, né, a estabilidade emocional da relação. E todo relacionamento, ele é baseado em confiança. Então, se você está se sentindo desconfiado, você está sentindo que seu parceiro está te enganando ou te enganou em algum assunto, você vai tentar provocá-lo, né? Porque você não está totalmente satisfeita com o desfecho da situação. Então, o seu relacionamento pode, né, se tornar uma tentativa de você retaliar esse parceiro, né, para fazer justiça com as próprias mãos. Por fim, né, eu vou citar só 3 para o vídeo não ficar tão longo, é a falta de responsabilidade. Quando o parceiro, ele não tem responsabilidade afetiva com você, um não vai tendo responsabilidade com o outro. Porque eu não me preocupei em ser clara, porque eu não, isso vai trazer muitos danos. A gente tem que assumir como adultos as responsabilidades e as consequências, né? Isso é responsabilidade. Responsabilidade afetiva pelo que eu provoco no outro. Se eu contei uma mentira, que eu sei que é mentira, e eu sei que isso está trazendo um buraco profundo para a nossa relação, um abismo profundo para a nossa relação, eu tenho que assumir a responsabilidade. Por mais que gere consequências, né? E aí tentar fazer um novo acordo. Olha, eu fiz isso, isso e isso, mas eu me comprometo em mudar, né? Você acha justo a gente recomeçar? Eu quero manter a clareza, eu quero ser clara com você. Eu acho que a verdade é um direito do outro. Eu vou repetir isso várias vezes. A gente deve ao outro a verdade, é um direito do outro, a gente não pode privar o outro do direito dele. Porque se eu contar a verdade e ele preferir me deixar, ok, é a verdade. Se eu contar a verdade, ainda assim ele
preferir transpor essas dificuldades, de repente procurar auxílio, né, a um terapeuta. Olha, eu tenho algumas atitudes, eu não consigo. Procurar ajuda com intenção de se melhorar, de melhorar para o outro, de se tornar uma pessoa melhor no relacionamento, é válido. Olha, eu cometi esse erro, mas eu percebo que eu não sou isso, eu quero mudar, eu quero ser uma nova pessoa para você, eu me comprometo com isso, né? Faça novos acordos com a sua parceira. Olha, eu me comprometo em mudar. Eu sei que toda vez que eu faço isso, eu me sinto mal por dentro, porque eu sei que eu tô te enganando e você. Porque, gente, eu posso gravar um vídeo falando sobre isso, mas as pessoas que amam também traem, né? Essa ilusão de que ele me ama, ele não deveria ter feito isso. Erros a gente vai cometer porque somos seres humanos. Nós estamos, né, expostos, né, a muitas coisas. Não dá para prever quais ações, atitudes, comportamentos teremos o tempo todo. Né? Nós não somos, né, uma inteligência artificial. A gente comete erro para poder a gente reparar o nosso erro e acertar, mas a gente tem que ver uma vontade genuína do outro de se reparar, de ser verdadeiro, de ser transparente. Né? Eu acho que isso que vai mudar totalmente a situação e a percepção da pessoa que foi enganada. Né? O interesse do outro de querer mudar, de querer melhorar, de querer fazer a coisa certa. É isso. E por fim, gente, resumindo esse vídeo, se o outro quer se esconder, que ele se esconda sozinho. Nas suas mentiras, nos seus enganos, nas suas mazelas, nas suas misérias. O que não dá é para que esse indivíduo ele te carregue junto com ele pro mundo, né, o mundo de mentira dele, né, o mundo de mentira dela. O ideal é que você se proteja e que você se preserve, que você seja, né, esperta para determinar, fulano está mentindo para mim, fulano está tentando me enganar. Né? A gente nunca vai conseguir arrancar as verdades e as respostas de ninguém, mas a gente tem que ter minimamente a consciência e ir pela nossa intuição. Nossa, eu estou sentindo que fulano não foi totalmente honesto. E chegar e buscar, assim, um posicionamento, mas acima de tudo, se a gente desconfiar e se a gente estiver respaldada na nossa consciência, ainda que isso seja uma mentira, que o outro te prove que é uma mentira, né? Mas que você saiba tomar a decisão e sair desse emaranhado, né? Porque é a primeira mentira, a segunda mentira, daqui a pouco você está num abismo de mentira, né? O outro te manipulando, o outro te fazendo sempre acreditar, te envolvendo, né, com as histórias dele, e é um ponto muito interessante que às vezes tem pessoas que enquanto a pessoa não fala, olha, eu te enganei de verdade, tá ali prova, tá ali foto, tá ali print, tá ali não sei o quê, mas a pessoa não consegue acreditar porque ela tem uma aliança, né, um acordo com o seu parceiro de confiança, que se ela realmente acreditar no outro, ela teme que possa ser uma mentira, possa ser as pessoas tentando separá-los, né, então assim, ela faz ela se sustenta numa relação que está ali sem transparência, sem verdade, mas ela prefere não acreditar no que ela está vendo, porque além de ser muito doloroso, né, que é o assunto de outro vídeo, né, e é isso, gente, a sua paz, ela vale mais do que qualquer relação. E a gente tem que interpretar as coisas na entrelinha. Se ficou algo subentendido, uma verdade não explicada, justificada, né, uma falta de interesse de falar o básico também, né, de se justificar, de tentar amenizar a situação, você já tem uma resposta, né? Então, a gente não pode minimizar as pequenas red flags, né, que é um assunto que eu quero citar nesse canal. A gente não pode negligenciar aquilo que a gente está percebendo. Ah, não é bem isso não. Ah, não, as pessoas que estão tentando te separar, e a gente cria, né, uma fantasia, um imaginário de perseguição, um imaginário de pessoas contra a gente, e na verdade não. É só a gente que não quer acreditar naquilo que está bem óbvio, né, naquilo que está bem claro para a gente, mas que a gente ainda continua na expectativa de ser uma mentira, né, de ser um engano, de ser um mal entendido. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você, não aceite menos do que a verdade. Porque quem te respeita te informa, não te controla através da manipulação e da confusão. Tenta pensar nisso, né? E por fim, se você gostar desse tipo de conteúdo, né, de reflexão sobre relacionamento, desenvolvimento pessoal, não deixe de me seguir. E se esse vídeo te trouxe alguma percepção, né, deixe aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!